Escadarias e escadas. Uma maneira fácil de ir daqui de baixo até lá em cima. Será fácil? Bem, um estudo independente de apenas 4 meses contou mais de 900 lesões causadas por acidentes em escadas. E em apenas um ano, aproximadamente 34 mil acidentes foram relatados envolvendo escadas ou escadarias. Mais ou menos metade desses acidentes ocorreu enquanto trabalhava-se em uma escada. Na verdade, baseado nas comunicações de acidentes de trabalho, CATs, a maioria dos acidentes com escadas se deve ao uso inadequado, colocação errada, quebra enquanto um trabalhador estava usando ela e até mesmo a escolha errada. Com isso em mente, o primeiro passo para a sua segurança depende de saber para que as escadas no seu local de trabalho foram projetadas e como usá-las adequadamente. Este programa lhe mostrará como usar escadas de mão, escadas fixas e escadarias de maneira segura, incluindo como colocar uma escada, inspeção e manutenção e práticas seguras de trabalho. Você trabalha com uma escada quase todo dia e talvez isso já tenha se tornado rotina. Então, sem querer pensar, você pega uma escada qualquer e a coloca lá. Se esta é a sua postura, um acidente irá ocorrer na certa. Então, como eu faço o trabalho de maneira segura? Conhecimento. Saber qual escada escolher, como usá-la e seguir os procedimentos adequados de colocação. Não importa qual escada vai escolher, certifique-se de olhar o tipo de escada. Isso lhe diz a capacidade de peso, que inclui ferramentas, materiais sobre a escada e você. O tipo 1A é uma escada industrial para trabalho extra pesado e é capaz de suportar 136 kg. O tipo 1 é uma escada industrial para trabalho pesado e é capaz de suportar 113 kg. O tipo 2 é uma escada comercial para trabalho mediano e suporta 102 kg. E o tipo 3 é uma escada doméstica para trabalho leve e suporta 90 kg. Seu local de trabalho provavelmente tem o tipo mais comum. Uma escada de abrir. Uma escada de abrir é usada em uma variedade de aplicações. Serviço público, terceirizado e por pintores, para citar algumas. Vamos observá-la. Uma escada de abrir é portátil, fica de pé sozinha e não é ajustável em comprimento. Tem degraus planos, parte superior articulada. Seu tamanho é determinado pelo comprimento dos montantes laterais, de cima para baixo. Geralmente, os degraus das escadas têm espaçamento de 15 a 30 centímetros e largura mínima entre as partes internas no topo de 30 centímetros. E de cima para baixo, os montantes laterais devem se distanciar pelo menos 2,5 centímetros para cada 30 centímetros de comprimento. Aqui estão algumas orientações específicas para se considerar quando colocar uma escada de abrir. Inspecione a superfície da área de trabalho. Procure por pisos soltos ou áreas escorregadias. Também certifique-se de que os pés estão colocados em um piso plano e firme. E sempre certifique-se de que a escada está totalmente aberta e os separadores travados. Use ambas as mãos para subir na escada. Mas se for impossível por estar carregando equipamentos, peça ajuda a um colega. Se você não conseguir alcançar algo, nunca se estique muito. Desça e mova a escada. Nunca use o último degrau e não suba, monte, sente ou fique de pé no topo da escada. E, finalmente, nunca use escadas de metal em trabalhos com eletricidade, ou quando puder haver contato com condutores elétricos. Quase todos os locais de trabalho têm uma escada extensível. Tipicamente, escadas extensíveis são fundamentalmente leves e feitas para durar o máximo. São portáteis, ajustáveis em comprimento e consistem de 2 ou mais seções que movem-se em guias ou suportes.
O tamanho é determinado pelo total de seções medido ao longo dos montantes laterais. Certifique-se de que a sua escada tem um apoio seguro. A largura mínima para qualquer seção de uma escada extensível é de 30 centímetros e o comprimento máximo de uma seção não deve ser maior do que 9 metros. Escadas extensíveis também devem ser dotadas de dispositivo limitador de curso para assegurar uma sobreposição segura das seções. A sobreposição segura mínima é a seguinte: para escadas de até 10 metros, use uma sobreposição de 1 metro. Para escadas de até 11 metros, use uma sobreposição de 1,2 metros. Para escadas de até 15 metros, use uma sobreposição de 1,5 metros. E, finalmente, para escadas maiores que 15 metros, use uma sobreposição de 1,8 metros. Além da colocação e das diretrizes mencionadas anteriormente, considere também o seguinte ao usar uma escada extensível. Já foi dito antes, mas vale repetir. Sempre inspecione a superfície na qual colocará a escada. E certifique-se de que o piso seja plano e firme. Se possível, peça ajuda a um colega e nunca erga ou abaixe a escada com a parte extensível estendida. Tenha certeza de prender ou calçar a escada antes de erguer. Leve um tempo para calcular o ângulo de colocação ou inclinação. Este deve ser aproximadamente 1/4 da distância do apoio superior ao apoio inferior. Então, se o comprimento de trabalho for 6 metros, a distância horizontal ou inclinação deve ser de 1,5 metros na parte inferior. 1/4 de 6 é 1,5. Fácil, né? Seguro também, quando você gasta um tempo para calculá-lo. Tem um princípio básico simples para verificar o ângulo correto da escada. Após colocar a escada corretamente, fique de frente para a escada com um pé no degrau inferior e suas costas eretas. Estique o seu braço e tente alcançar um degrau na altura do ombro. Seu braço deve ficar reto e relaxado quando a escada estiver no ângulo correto. Se a superfície contra a qual você está trabalhando for mais alta do que a extensão máxima da escada, certifique-se de amarrar a escada e, se possível, peça para um colega segurá-la enquanto você estiver trabalhando nela. E, finalmente, tente fazer a escada passar aproximadamente 1 metro do piso superior. Uma escada fixa está permanentemente anexada a uma estrutura, edifício ou equipamento. Esse tipo de escada deve ser forte o suficiente para suportar pelo menos 2 cargas de 113 kg em 2 anexos consecutivos quaisquer. Deve ser forte o suficiente para aguentar várias condições climáticas, cordames e impacto de cargas. Os degraus devem estar paralelos, planos e espaçados uniformemente quando a escada estiver no lugar. Por exemplo, a distância entre cada degrau deve ser de 30 centímetros ou menos e os degraus não devem ter mais de 40 centímetros de comprimento. Quando uma escada fixa tiver mais de 6 metros, deve estar equipada com vários dispositivos de segurança como gaiolas protetoras ou galerias. Uma gaiola pode proteger um trabalhador que cair direcionando a sua queda para um degrau ou patamar mais baixo. Aqui está mais um tipo de escada fixa. É uma escada com degrau individual. Cada degrau é preso individualmente à estrutura. A falta de montantes laterais torna esta escada muito perigosa. Nós temos visto escadas fixas com gaiola protetora e outras sem. Se algumas das escadas fixas em seu local de trabalho são usadas somente algumas vezes por ano, sua empresa pode estabelecer um programa qualificador de pessoal. A pessoa qualificada para subir em escadas deve ser um trabalhador adequadamente treinado, apto fisicamente e designado especificamente para subir em uma estrutura, sem equipamento de proteção contra queda sob certas condições. Mas, uma vez que chega à área de trabalho, o trabalhador então coloca o equipamento de proteção contra quedas adequado. Para ser considerado um trabalhador qualificado, aqui estão algumas sugestões para a qualificação. O funcionário deve ter um bom condicionamento físico, determinado por uma avaliação física ou por um médico consciente sobre os desafios que o funcionário irá enfrentar. E deverá haver participação em um programa de treinamento envolvendo aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas devem incluir informações sobre os equipamentos de segurança, procedimentos seguros para subir em escadas,
compreender os riscos de subir em condições climáticas ruins e como fazer o trabalho na estrutura. O treinamento para subir em escadas deve incluir a observação de uma pessoa experiente subindo na estrutura real ou um tipo semelhante de estrutura. O trabalhador sobe então na estrutura sob supervisão e usa equipamento de proteção contra a queda. A competência para subir em escadas é determinada pelo treinador ou supervisor quando o trabalhador tiver demonstrado habilidade e destreza para subir sem equipamento de proteção contra a queda. Inspeções e manutenções regulares de escadas podem fazer a diferença entre fazer um trabalho com segurança e tornar-se uma vítima de acidente. Então, tome cuidado com escadas que têm degraus quebrados ou faltando. E não pare por aí. Procure por montantes quebrados ou trincados e outros defeitos estruturais. Escadas com defeito devem ser marcadas fora de serviço ou não use imediatamente. Quando você inspecionar uma escada de metal, procure por corrosão na parte de dentro dos degraus. Também procure por falhas nos degraus e nos montantes laterais. Deve-se fazer uma manutenção adequada em todas as escadas e elas sempre devem ser mantidas em boas condições. Se uma escada tiver caído ou sido mal usada, verifique se não há muitos amassados e certifique-se de que os degraus não soltaram-se dos montantes laterais. Como qualquer ferramenta valiosa, escadas precisam de cuidado e limpeza, especialmente quando usadas em áreas oleosas ou gordurosas ou quando deixadas ao relento. Inspeções de rotina podem ajudar. Procure por deterioração ou ferrugem e sinta se não há áreas macias na madeira. Conheça sua área de trabalho. Tente não colocar uma escada em uma passagem onde alguém pode derrubá-la. Se essa situação não puder ser evitada, coloque cones ou barricadas. Movendo objetos de um nível para outro? Prenda-a, mesmo se for uma escada de abrir. Prenda a escada na altura do peito a um objeto seguro. E em escadas maiores, prenda a parte superior também. Escadas nunca devem ser usadas como patins, andaimes, passadiços ou outra coisa que não seja a escada. Nunca coloque uma escada sobre uma base instável para aumentar a sua altura e nunca use uma escada improvisada. Isto é procurar por problema. E como mencionado antes, nunca use escadas de metal em áreas com circuitos elétricos. As práticas seguras de trabalho continuam quando se está manuseando escadas, bem como quando se está subindo nelas. Quando se está descarregando uma escada, primeiro libere a escada do rack. Abaixe a parte inferior até o chão. Erga a escada. Coloque o seu braço dentro e apoie o degrau no seu ombro. Equilibre-a cuidadosamente no seu ombro, posicionando-a com uma mão e deixando a outra mão livre. A técnica para subir em escadas aceitável para aplicações em geral é alternar mãos e pés. Isto permite um apoio firme enquanto se está subindo na escada. Ao trabalhar em uma escada, apoie-se em 3 pontos para ter estabilidade. Isto significa que somente uma mão ficará livre para fazer o trabalho. Se soltar as 2 mãos, poderá ter problemas. Lindas, não são? Madeiras nobres e um trabalho de mestre. Uma verdadeira obra de arte. Infelizmente, esta não será o tipo de escadaria na qual a maioria de vocês estará trabalhando. Estas são robustas, projetadas para aguentar bastante tráfego e algumas vezes perigosamente altas. Escadarias podem levar a uma plataforma, um poço, maquinário ou equipamento, ou a uma passagem. Escadarias podem passar por tanques e outros equipamentos. A maioria dos acidentes em escadarias ocorre porque o trabalhador às vezes subestima os seus riscos potenciais. Lembre-se, nada é automático. Cada subida ou descida é uma aventura nova. Portanto, preste bastante atenção quando subir em uma escada.
Se possível, reduza sua carga e faça pausas periodicamente. Subir escadarias pode ser rotina, então vamos dar uma olhada em alguns fundamentos. Uma série de degraus e patamares com 4 ou mais lances é considerada uma escadaria. Escadas fixas fornecem acesso de um nível da estrutura a outro. Também devem fornecer uma plataforma segura para que você possa realizar operações cotidianas e manutenção. Escadas com degraus alternados podem ser encontradas em muitos ambientes industriais. Pequenos itens podem ser carregados em uma mão do lado de fora dos corrimões, fornecendo algum suporte enquanto você segura o corrimão seguramente com a outra mão. Normalmente não é permitido escadas espirais em ambientes industriais, mas pode ser necessário em algumas situações. Escadas espirais são encontradas em tanques e outras estruturas cilíndricas onde o diâmetro da estrutura é maior do que 1,5 metros. Uma escada fixa deve ser forte o bastante para suportar 5 vezes a carga máxima pretendida. Então, se uma escada tem que suportar 2 trabalhadores e suas ferramentas, a resistência segura é de 1.135 kg, ou 113,5 kg para cada trabalhador e suas ferramentas, vezes 5. Todos os degraus devem ser antiderrapantes, sejam eles em chapa lavrada ou um gradil antiderrapante. Segure no corrimão quando descer. Ele é o seu guia. Corrimões são obrigatórios nos lados abertos de escadas externas com pelo menos 4 ou mais degraus. Use-os. Escadas internas devem ter corrimões em um lado. Alguns riscos sérios que as escadas industriais podem oferecer são iluminação insuficiente, brilho, falta de organização e degraus engordurados ou escorregadios. Se você se deparar com escadas mal iluminadas, simplesmente vá devagar e olhe onde pisa. E se você encontrar degraus entulhados ou engordurados, faça a sua parte e limpe-os. Você precisa confiar nas escadas e escadarias do seu local de trabalho. Portanto, dê o primeiro passo. Siga rigorosamente os procedimentos de segurança para escadas. Faça inspeções e manutenções regularmente. E mantenha escadas limpas e sem entulho e preste atenção durante escaladas longas. Dar este primeiro passo é a sua garantia de subir em níveis mais altos seguramente e fazer o seu trabalho confiantemente. E se você estiver trabalhando em construções e precisar de uma escada para trabalho pesado, para um trabalho especial? É aí que você precisa construir uma escada para o trabalho. Por elas serem feitas no local, elas seguem normas diferentes para se ter certeza de que serão tanto práticas quanto seguras. Nós já vimos que você não pode construir uma escada temporária apenas pregando alguns pedaços de madeira. Para os montantes laterais de escadas construídas para um bom trabalho, você precisa de ripas com graduação de resistência, isto é, madeira com uma classificação indicando o grau de umidade e a espécie. Sempre inspecione as ripas para ver se há nós antes de usá-las. Nós apertados e sólidos de 2 cm ou menos em diâmetro são aceitáveis na parte mais larga, mas não são permitidos nós na parte estreita. Os nós não devem estar a menos de 15 centímetros do meio e nem a 2,5 centímetros da extremidade. Só é permitido 2 nós por ripa para assegurar a resistência da mesma. Olhe as fibras. Estas devem estar quase paralelas ao comprimento da ripa. A maior inclinação permitida para as fibras é de 2,5 centímetros para cada 30 centímetros. Escadas simples devem ter entre 40 e 50 centímetros de largura. O tamanho do montante para escada simples, como visto neste gráfico, pode variar dependendo do comprimento e da inclinação da escada. Os mais comuns são os de 2x4 ou 2x6 polegadas. Escadas duplas não devem ter menos de 45 centímetros de largura e não mais de 55 centímetros, medidas pela parte de dentro. Cada ripa deve ter uma parte contínua entre os montantes de fora. O tamanho do montante para escadas duplas também varia de acordo com o comprimento e a inclinação, como visto no outro gráfico. Note que à medida que o comprimento e a inclinação aumentam, a resistência excede a capacidade dos montantes de 2x6 polegadas. Vamos ver como prender as ripas.
Prenda as ripas na parte estreita de cada montante, 30 centímetros de distância do topo ao topo, com 3 pregos comuns de 15 por 21 para as ripas de 1 por 4 ou 3 pregos de 17 por 27 para as ripas de 2 por 4. Alterne os pregos para evitar rachar a madeira. Coloque blocos de madeira da mesma grossura da ripa entre as ripas, pregados na parte de baixo de cada ripa. Para ripas de 1 por 4, use blocos de 1 por 2. E para ripas de 2 por 4, use blocos de 2 por 2. Deixe de 2,5 a 5 centímetros de espaço entre os pregos de fora e o topo ou fundo de cada bloco. Não faça nenhum teste de resistência na escada feita para o trabalho. Esse tipo de teste pode enfraquecê-la, fazendo com que ela não resista uma tensão normal. Quando usar uma escada feita para o trabalho, muitas regras para escadas portáteis se aplicarão, especialmente quando usar o ângulo de inclinação e o apoio adequado. Lembre-se também de fornecer um patamar no topo da escada. As ripas devem ser removidas acima do nível do patamar e os montantes devem fixar a escada a um objeto seguro, deixando 90 centímetros a 1 metro acima do patamar. Escadas feitas para o trabalho podem dar acesso seguro e fácil onde as escadas de abrir e as portáteis não podem ser usadas. Mas lembre de tomar cuidado extra ao construí-las e usá-las, porque o juiz final do seu trabalho é a sua segurança.